agora, gente, a fofoca veio, sabe, borbulhante? Borbulha. Um monte de fofoca, um monte de história. Borbulha. Ele tá sendo até acusado de assédio moral. Imagina que lá no Plim Plim ele ganhava 5 milhões. Aí saiu do Plim Plim, aquela coisa toda, né? Ninguém sabia por quê. E aí lá na Bandeirantes ganhava 3. Aí queriam reduzir para 2, ficou chateado. Ele disse que não, resolveu sair do ar. E aí, dona Mica, saiu do ar e a confusão agora tá atruada, porque tem gente, inclusive, acusando ele de assédio, gente. Tem, gente. Olha, o ex-diretor dele, né, o Alberto Luchetti Neto, que trabalhou por 4 anos com Fausto Silva lá no Domingão do Faustão, abriu o jogo sobre a situação toda, sobre a relação com o apresentador na época em que ele ainda estava na emissora do Plim Plim. É bomba, gente! Ele deu uma entrevista e fez o quê? Colocou a boca no trombone, dona Rai. E aí, bastou o primeiro falar para vir uma enxurrada de coisa. Olha só a situação. Ele denunciou que os casos de assédio moral nos bastidores da atração eram frequentes. Já pensou numa situação dessa? Ele contou que o Faustão tinha o costume de usar palavras bem chulas, assim, brigar de uma forma que não se pode, até né? A gente já viu nessa isso questão de trabalho. Ele falava aquelas coisas no ar, mas falar, se ele falava aquilo no ar, eu digo não, né? No particular. Né, Diz que ele pegava pesado. Viu? Além de falar da produção no ar, ele falava também por trás das câmeras, né? E diz que ele às vezes pedia desculpa, mas ele criticava todo mundo mesmo, entendeu? Dona Mica do céu. Ele disse que, aí ele começou a citar que ele humilhava o rapaz que tocava teclado, dizia que ele não sabia tocar, que ele era ultrapassado. Falou e diz que a emissora tirou ele de lá justamente por conta disso, dona Rai. O cara pegou a conta, o do teclado lá, né? Se lembra? Um monte de gente foi demitido por causa disso, né? Não foi só esse daí, não. Inclusive, vieram várias denúncias, assim, bem pesadas. Eu não sei se a gente fala disso aqui ou não, porque eu acho que a gente precisa saber o outro lado da história também. Mas diz que, inclusive, teve casos bem graves, do pessoal mais jovem também, das moças que trabalhavam lá, toda essa questão que a gente aqui, como um programa, a gente é um programa de fofoca, a gente brinca, mas quando o assunto envolve muito caso de polícia e situações, né, que prejudicaram muito essas pessoas, que foram, inclusive uma delas que foi demitida, eu até fui lá em busca do Instagram dessa pessoa que falaram, dessa moça muito bonita e que não tem nada postado dela depois de janeiro, achei muito estranho, e se levantou nomes, e principalmente dessa moça, como se ela tivesse sido extremamente prejudicada por conta desse tipo de situação que ela passou na emissora. Bom, o que a gente espera é que haja realmente uma investigação, porque é coisa séria e é caso de polícia e é caso de justiça, sim. E se isso realmente aconteceu, eu acredito que esse diretor não pode soltar esse tipo de informação ao vento. Eu acho que se ele decidiu abrir a boca, que ele leve e que transforme numa queixa realmente, com certeza, né? Porque senão, com certeza, os órgãos responsáveis, que são os órgãos de fiscalização, até de coisa de trabalho, de tudo isso, vão vir atrás para entender o que aconteceu. E se ele não segurar a defesa dele, né? A própria defesa do apresentador vai entrar assim, é capaz dele se prejudicar também, né? A gente lembra lá nos domingos, na atração da Rede Globo lá, que ele tinha todo esse personagem, né? De ser o cara durão, ao mesmo tempo engraçado, e fazia muitas piadas com as pessoas. Isso agradou muitas gerações, mas também ninguém sabia o que se passava, era nos bastidores de tudo isso. Não era algo que estava ali ao vivo que acontecia e parava, não. O negócio foi mostrando tudo agora, né, dona Ele, Mica? inclusive, esse diretor, ele falou o seguinte, quando ele foi falar do Faustão. Ele disse que o Faustão saiu pelas portas dos fundos, que ele não saiu pela porta da frente da emissora do Plim Plim, que dispensaram ele diante desse monte de acontecimentos, né, que vinham se desenrolando lá dentro. Né, dessas acusações de assédios, os funcionários estavam reclamando e teve um caso que foi o estopim e disseram para ele que ele saísse amigavelmente, entendeu? Então que ele saiu de lá por conta disso, que ele não saiu porque ele, é o fim do contrato, não vou renovar, é salário, não foi nada disso. Que foi justamente que foi questão de que ele estava sendo acusado de coisas muito sérias.
Então, saberemos no futuro, porque realmente não se falou muito disso, né? E agora, tem até o povo falando na internet, não, com esse tempo de televisão, tava bom dele se aposentar, né? E pendurar as chuteiras e curtir as férias, que ele tem dinheiro aí para até a 8ª geração dele, essa coisa toda, né? Ô, louco, meu! São os bastidores, menina. Ainda ouviremos falar dessa história e trazemos para você de casa. Está por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV A Crítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho e vai chegar assim uma notificação pra você aí do outro lado. E aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso.